A confiança na palavra de Deus é a confiança em Deus. Quando confiamos em alguém, é porque essa pessoa nos deu a sua palavra. E a palavra é aquilo que remete o que aquela pessoa é. Portanto, para confiarmos em Deus, devemos confiar em Sua palavra. E isso produzirá em nós os frutos do Espírito, pois a palavra de Deus, repito, é o próprio Deus. Pastor, como exercitar a verdadeira e plena confiança em Deus? Tem que exercitar. É como qualquer outra coisa. Como exercitar meu corpo? Você tem que malhar. Andar, correr, nadar, praticar esportes, eventualmente ir a uma academia, levantar um ferro, fazer essas coisas. Isso é para o corpo. Esse é o exercício físico. Paulo usa essa expressão, falando de exercício físico e de exercitar-se na piedade. Ele diz a Timóteo: exercita-te na piedade. É exercício. E tome como analogia os exercícios físicos. E, a partir daí, projete de maneira espiritual e subjetiva os exercícios da confiança, os exercícios da fé. Como é que eu exercito fé? Se a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. É andando na direção daquilo que, como promessa do Evangelho, promessa que saiu da boca de Cristo Jesus, me está proposto, me está prometido, me está divisado. Então, ele me prometeu, saiu da boca dele essa promessa, que não está concretizada ainda, porque a fé é a certeza de coisas que ainda se esperam. Mas eu criei e eu ando na direção dessa apropriação. Isso é um exercício de fé. Eu tenho que me exercitar, fazer essa ginástica. Confiança. Confiança é fé num estado de maturidade descansada. Quando a fé fica madura, ela descansa, ela sabe. Ela não carrega mais a esperança da fé. Ela já consumou a fé como esperança e a esperança como fé e sentou no descanso de saber que o que é e será, e não há nada que vai impedir. E eu não tenho perguntas a fazer, dúvidas a elaborar e resolver, questões a praticar, não tenho nada. A confiança me coloca num silêncio pacificado. Então, o exercício da fé vem da obediência, portanto. Como é que eu me exercito no corpo? Praticando a obediência do exercício, da disciplina. Se eu não tiver a disciplina de levantar, sair, andar, levantar e malhar, de ir para a academia, de ir praticar o esporte, de fazer o que eu faço, de sair para remar todo dia ou conforme os prazos e as designações para que eu atinja as metas, nada será feito. Assim também espiritualmente. Eu só cresço e só me exercito, só ganho musculatura de fé e de confiança na obediência ao Evangelho. Não é a lei de Moisés, não é a Bíblia de capa a capa. Seria uma contradição esquizofrenizante e insuportável. É o Evangelho. Foi reduzido por Jesus a amor. Um mandamento eu vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros. Ama-te, ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento. Se eu começo a praticar isso, praticar amor, praticar misericórdia, praticar perdão, praticar compaixão, praticar tudo aquilo que Jesus chama de pavimentação do caminho, da verdade, da vida. Se eu pratico isso em obediência, a minha fé cresce, se desenvolve, eu ganho musculatura espiritual. Quanto mais a palavra que sai da boca de Deus, como o Evangelho e Boa Nova, é ouvida, internalizada e eu coloco em prática na minha vida, mais eu ganho musculatura espiritual, mais forte, mais inabalável eu me torno, mais confiantemente unshakable. Inabalável. Eu e você nos tornamos. É assim que a gente chega lá. Entendeu?
Espero ter sido simples o bastante, mas claro o suficiente para você entender. Reverendo Caio, é possível que Cristo tenha realizado milagres por conhecer as leis físicas? Tudo que Jesus fez é porque ele conhece todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele e para ele, e nele são todas as coisas. Não existe em Cristo, preste atenção, em Cristo Jesus, não existe essa dicotomia entre religião e ciência. Essa sua pergunta aqui revela a sua mente esquizofrenizada, de um lado religião, de outro lado ciência, elas não se falam. Elas são até inimigas, antagônicas e brigam. Isso é o que a cultura religiosa conseguiu produzir de lavagem cerebral, ambivalente, ambígua e esquizofrenizada na sua mentezinha. Mas em Cristo Jesus, nada disso existe. Essa pedra é nele, foi criada por ele e para ele. Toda a estrutura mineral que existe nela explodiu nele, dele, veio dele, subsiste nele, como Paulo diz. Não só todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, mas nele tudo subsiste. Então é claro, meu filho, a resposta a você é óbvia. Jesus nunca violou uma única lei da criação que ele criou. Ele só mexeu com a multiplicidade fenomenológica de encontros possíveis, produzindo um terceiro termo fenomenológico, desconhecido por nós humanos, que a gente chama de milagre, por causa da nossa total falta de ciência da natureza das coisas da criação. Mas ele, Jesus, nunca teve que quebrar nada para fazer nada, nunca teve que destruir nada para começar coisa alguma, nunca teve que meter a mão na criação, torcer as leis universais, nada, nunca. Ele só usou a convergência fenomenológica para produzir de 2, de 3, de 10, de muitos, um termo adicional, que foi aquilo que era a necessidade dos circunstantes, que ao olharem para aquela solução, para aquele resultado, para aquele fruto, para aquele produto, disseram: uau, isso é um milagre. Mas isso é só porque nós habitamos a ignorância absoluta. Ele, para ele, nele são todas as coisas. Nele não há dicotomia de nada. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, toda ciência, todo conhecimento, nele tudo existe, nele habita todo o tesouro da ciência, da sabedoria, da fenomenologia, de todas as coisas, tudo brota dele. O resto é a doença atrofiante da religião, que eu espero que vocês todos fiquem livres disso, para viverem com a elegância de filhos de Deus, felizes com a grandeza de Deus em toda a criação. E que Deus te abençoe.